paz, irmãos. Eu queria aqui compartilhar com os irmãos uma reflexão sobre a ressurreição do filho da Sulamita e as figuras, as alegorias disso que nos leva às duas vindas de Cristo, a primeira e a segunda vinda de Cristo. E os milagres que Eliseu faz tem uma simbologia tremenda. E entre essas estão as duas vindas de Cristo, na ressurreição do filho da Sulamita. Alguns pontos aqui para a gente observar. O que acontece? Eliseu então, ele vai até o menino. Ele deita-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e impõe as suas mãos. Olha só. Nesse instante, a carne do menino ela aquece. O sangue do menino começa a circular sobre o corpo dele. Só que ele não ressuscita a princípio. Ele só é vivificado, mas não ressuscita. E olha que interessante. Eliseu então, ele volta. Ou melhor, ele se levanta. Ele anda no quarto uma vez de lá para cá e torna a subir na cama. Só que no original aqui, a palavra para levantar é retornar. E olha que interessante, Eliseu ele retorna. E ele anda no quarto uma vez de lá para cá e volta. Olha que interessante, irmãos. Vamos só juntando os pontos. Ele volta então e ele se estende sobre o menino mais uma vez. E dessa vez, o menino abre os olhos e espirra 7 vezes e ressuscita. Olha que interessante. Agora vamos jogar isso então para a simbologia. Eliseu ele se deita sobre o menino. Isso aponta para a primeira vinda do Messias, certo? Ele se deita sobre o menino, ele põe a sua boca na boca do menino, ou seja, dando a entender que ele troca de fôlego com o menino, ele põe o seu fôlego sobre o menino, como se ele estivesse soprando o seu fôlego sobre o menino. Ele põe os seus olhos nos olhos do menino e impõe as suas mãos. Ele se impõe sobre o menino. Isso, a simbologia eu levaria assim, que na primeira vinda do Messias, ele vivifica os seus santos com o seu espírito vivificante, que foi o que aconteceu. Logo quando Eliseu faz isso, o que acontece? O menino, ele se aquece. O sangue do menino começa a circular sobre o corpo dele. Só que ele não ressuscita a princípio. Ele não ressuscita. O que Eliseu faz? Ele retorna. No original aqui, quando ele se levanta, ele retorna. Olha a conexão. Ele retornando e anda no quarto. Isso dá uma referência a Cristo retornando ao céu, ascendendo ao céu, e ele vai uma só vez. E depois retorna. E quando ele retorna, ele se impõe sobre o menino mais uma vez. Ele se derrama o seu espírito mais uma vez. A sua unção, Cristo no caso aqui falando. E dessa vez o menino ressuscita. Ele abre os olhos. Agora quando o menino abre os olhos, olha a conexão. Na glorificação será como também no abrir e fechar de olhos. E aqui o menino abre os olhos. E ele espirra 7 vezes. Fazendo referência ao quê? Ao sangue que era aspergido 7 vezes sobre a Arca da Aliança para fazer a expiação. Ou seja, fala de ressurreição e expiação. Olha essas figuras aqui. Isso aqui não é por acaso. Na primeira vinda de Cristo, ele vivifica os seus santos com o seu espírito vivificante. O espírito de Cristo sobre a igreja. Mas a igreja ainda não ressuscita. Ela é apenas vivificada. Como um menino. O sangue do menino começa a circular, mas ele não é ressuscitado ainda. Eliseu, então, ele retorna. Ele sai dali e depois volta. E dessa vez ele ressuscita o menino, fazendo referência aqui a Cristo, ascendendo aos céus e depois retornando para ressuscitar os seus santos. Olha essa conexão, irmãos. Que tremendo.